Olá pessoal, nesse vídeo falarei sobre os famosos bicos de papagaio da coluna lombar. Vamos iniciar então explicando exatamente o que são os tais bicos de papagaio. O bico de papagaio é uma degeneração da coluna lombar no caso, embora possa acontecer na cervical e também na torácica. Então veja bem, aqui nós temos as articulações entre as vértebras da coluna lombar. À medida que o tempo passa, ela pode sofrer uma espécie de degeneração e cria essa espécie de calinhos ósseos que são os bicos de papagaio. Assim como na degeneração do disco intervertebral, onde vai se formar essas protuberâncias ósseas aqui no corpo da vértebra, formando os bicos de papagaio. Em alguns casos, essas alterações podem contribuir para comprimir alguns nervos da coluna. Esses nervos normalmente eles descem para a perna. Então funciona da seguinte forma. Aqui nós temos o forame, um canal por onde passa o nervinho que desce para a perna. Esses bicos de papagaio aqui podem então comprimir essa raiz nervosa que desce para a perna, causando dores no ciático em alguns pacientes. Em outros pacientes ele pode comprimir inclusive a medula, mas isso é mais raro. Agora a pergunta que vocês devem se fazer é, mas por que isso então chama-se bico de papagaio? Para responder isso, a gente vai precisar avaliar um raio-x típico de quem tem esse problema. Então aqui vocês estão vendo um raio-x bem típico de quem tem bico de papagaio. Veja bem esse nível como parece totalmente normal. Aqui a gente consegue ver essas protuberâncias ósseas, que nós chamamos de osteóptos. Parece com o que isso daqui? Exatamente com um bico de papagaio. Tá? Então veja bem aqui do lado direito a comparação entre o bico do animal e essa protuberância óssea, esse osteófito que aparece no raio-x. São bem parecidos. Agora um ponto muito importante, não é porque o paciente tem bico de papagaio no raio-x ou na tomografia que ele vai sentir dor. A maioria dos pacientes de fato nem sentem dores. O bico de papagaio vai causar dor em 3 situações. A primeira situação é quando há uma inflamação nessas articulações entre as vértebras da coluna. É o que nós chamamos de dor facetária lombar, porque faceta é o nome que nós usamos para essa articulação. Aí normalmente é uma dor fundamentalmente nas costas. A segunda situação é quando o bico de papagaio ajuda a comprimir o nervo que desce para a perna. Aí normalmente o paciente tem uma dor que desce para a perna também e que piora muito quando ele caminha. É o que nós chamamos de estenose foraminal. E a terceira situação é quando o paciente tem uma compressão da medula e ele pode ter alguns sintomas, inclusive neurológicos, como por exemplo a perda do controle da urina. O diagnóstico do problema se faz através de 3 etapas. A primeira etapa clínica é ouvir o paciente e saber quais sintomas ele está apresentando. A segunda é o exame físico, é examinar o paciente em busca de alguns sinais que acabam indicando que o paciente tenha o problema. E a terceira, com certeza, são os exames de imagem, onde a radiografia da coluna ou a tomografia e a ressonância são muito importantes para nós visualizarmos os osteófitos, o bico de papagaio em si. E o tratamento é feito em etapas. Eu sempre bato nessa tecla de como devemos escolher os tratamentos partindo daquilo que é menos invasivo para aquilo que é mais invasivo, partindo daquilo que oferece menos risco para o paciente para aquilo que oferece mais risco. Então, inicialmente, todo paciente precisa fazer uma fisioterapia de qualidade. Isso é muito importante e fazer atividade física leve a moderada. Alguns pacientes precisam, de fato, tomar alguns analgésicos para aliviar suas dores. Quando isso não tem um bom efeito, nós então fazemos as populares infiltrações ou bloqueios, onde nós vamos localizar essa compressão causada pelo bico de papagaio ou essa inflamação na articulação causada pelo bico de papagaio e nós vamos então guiar algumas agulhinhas nesta região injetando uma substância anestésica e anti-inflamatória. Esse é um procedimento feito sob sedação, como se fosse uma endoscopia, no centro cirúrgico, sempre guiado por um raio-x digital.
Apenas quando essas terapias, esses tratamentos não surtirem um bom efeito, é que o paciente é então candidato a um tratamento cirúrgico. Existem algumas cirurgias destinadas a esses pacientes. Quando o bico de papagaio comprime o nervo, é possível fazer o que nós chamamos de foraminotomia, que é abrir esse canalzinho ósseo através de cirurgia. Alguns pacientes se beneficiam do que nós chamamos de laminectomia, que é tirar um pedaço da vértebra de modo que vai aliviar a pressão sobre a medula e sobre os nervos. Mas isso é só indicado quando os pacientes não melhoram com os tratamentos menos invasivos. Então isso é muito importante. Escolhemos a cirurgia apenas em último caso.